Se coloque de pé. Vamos juntos apresentar agora ao Senhor um coração sincero, um coração que se abre, que expõe todas as suas necessidades, que expõe todos os seus medos, mas um coração também que confia no Pai, que cuida, que zela pelos seus filhos. Ouça a voz do Senhor falando com você essa noite. Não esteja resistente, não tenha barreiras, mas que o Senhor fale diretamente com você e que você ouça a voz do Espírito Santo te conduzindo. Amém? Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Senhor, nós cremos nas tuas promessas, cremos em tua palavra. Tu és um Deus que não falha, um Deus que não mente. E nós tomamos posse de todas as promessas que o Senhor nos fez. Nós tomamos posse porque sabemos que a nossa vida está debaixo das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, meus irmãos. Aleluia. É Ele quem nos sustenta no caminho. É Ele quem segura nas nossas mãos. É Ele quem nos convida, vamos caminhar seguros, firmes na minha presença, sem largar a rede. E se você largou a rede essa noite, em nome de Jesus, você vai pegar de novo. Amém, queridos? Vamos sair daqui renovados mais uma vez para a glória do Senhor. Deus tem muito a fazer nas nossas vidas ainda. Que bom que você veio. Pode tomar seu assento um instante. Eu quero conversar com vocês a respeito de algo. Em primeiro lugar, quero agradecer você que nos visita pela primeira vez. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui, obrigado por nos dar essa alegria. Mas não deixe de sair daqui sem antes de passar, no final do culto, é claro, no final do culto, passe ali atrás, a sua atrás ali, tem um balcão de informação, você vai receber um presente lá, tá bom? Por favor, você que nos visita pela primeira vez, passe lá, não deixe de receber um presente, nosso carinho para você, e seja bem-vindo, volte sempre. Também fica o nosso bem-vindo para você que nos acompanha pela internet. Receba o nosso abraço, nosso carinho. Se você é daqui ou estiver passando por aqui em Sertanópolis, venha nos visitar presencialmente. Nós queremos te receber aqui também. Meus irmãos, nós estamos aí firmes e fortes nessa campanha 12 por 12. Deus nos deu uma oportunidade, um privilégio de buscá-lo com intensidade, a fim de realmente vivermos o que Ele tem para nós, não só neste ano, não só em cada mês deste ano, mas em todo o restante da nossa vida. Então, que bom que estamos aqui firmes e fortes. Mas eu quero dizer a você que não só começamos o ano com essa intensidade na busca ao Senhor, mas também nós começamos o ano com algumas atividades que vão engrenando mais uma vez nesse retorno de ano. Por exemplo, o Bazar Missionário, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro. Você já conhece, em frente à igreja aqui, ao Bazar, dia 11 de fevereiro, às 7h30 da manhã. Vamos retornar com essa linda campanha missionária para arrecadarmos fundos em prol de vidas. Então você é convidado a participar, a vir, não só contribuir comprando, mas também se você tiver aí no seu guarda-roupa, no seu armário, na sua cômoda, quem sabe você já guardou tudo numa sacola aí, roupas que você não usa mais, não desperdice. Se estiver em bom estado, por favor, traga aqui na igreja, doe, contribui e faça com que essa atividade, esse evento seja para a glória de Deus, seja muito significativo. Você pode contribuir. Roupas masculinas, femininas, de infantil, ou o que você mais tiver em casa, que você quer doar, entre em contato com a igreja, traga na igreja durante a semana e horário comercial, que pode ter muito valor para outras pessoas e contribuir com o bazar. Tá certo, queridos? Mas nós também estamos retornando com o iMusic, que é a escola de música aqui da igreja. Glória a Deus pela vida dos professores que retornam aí avante, firmes e fortes. E nós temos aula de violão, de guitarra, bateria, piano e teclado. Tanto as aulas que já estavam acontecendo no ano passado retornam, né, os alunos que já estavam tendo aula, mas as inscrições estão abertas. Então você que é da igreja, você que está visitando, você que é daqui da comunidade, da região, quer ter aulas nessas frentes aí, violão, guitarra, bateria, piano, teclado, sonha em aprender, faça a sua inscrição, dê seu nome ali no balcão de formação no final do culto, ou procure a secretaria durante a semana no horário comercial. Nós teremos o prazer de entrar em contato com você, de te dar maiores informações e te ingressar nessa nova jornada para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Nós vamos seguir avante adorando ao Senhor. E eu quero te convidar, se você veio preparado com os seus dízimos, com as suas ofertas, nós teremos a oportunidade de, enquanto cantarmos essa canção, trazer à frente aqui
e depositar aqui nas urnas. Nós temos os envelopes atrás das poltronas, ou lá atrás se você quiser pegar também. Quem deseja fazer Pix ou uma transferência, lá no balcão de informação também você poderá fazer isso com muita tranquilidade e segurança. Nós vamos adorar a Deus com os nossos recursos também, porque tudo é dele, tudo é para a glória dele, até mesmo o nosso dinheiro. Amém, queridos? Vamos adorá-lo. Fique em pé, quero orar com você. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos, e nós reconhecemos isso, Senhor, com essa atitude, devolvendo para Ti, não só o dízimo, 10% é pouco, mas reconhecendo Tua grandeza, Senhor Deus, e Sua paternidade, Sua provisão sobre nossas vidas, Pai, através dos nossos recursos. Muito obrigado, que a Tua graça, a Tua bondade, Tua fidelidade abençoe Teu povo sempre, Senhor. Esse é o nosso anseio, nossa alegria, nossa gratidão, no nome de Jesus. Então, quando cantarmos, você poderá vir à frente, em nome de Jesus. Jesus é o motivo da nossa alegria. 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 Aleluia. A Jesus seja toda a honra e toda a glória. A Ele o poder, o domínio. Aleluia. E por isso que nos prostramos diante da presença dEle. A Ti a honra.
Ah, Jesus, a Ti a glória, o louvor, somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu me prostro aos Teus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo em temor, atraído por Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Tão grande é o nome de Jesus. Eu me prostro aos Teus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo em temor, atraído por Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. 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 Que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso. Que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso. Só Ele é, tão grande é o meu Deus e tão maravilhoso, tão digno é, nome sobre todo nome, é o Teu Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Ele é poderoso, poderoso.
glorioso. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Glória a viver Deus. eternamente. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Deus abençoe, irmãos do céu de louvor, queridos, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo. Animados, irmãos? Glória a Deus, animados. Temos que estar animados, porque o Senhor mesmo disse que nós devemos ter bom ânimo. Bom ânimo. Olhe para o irmão ao seu lado e diga a ele: bom ânimo. Bom ânimo, em nome de Jesus. Tenha bom ânimo, precioso. Tenha bom ânimo, precioso, Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos amados. Queridos, nós estamos engajados na certeza que estamos sob uma unção de Deus nessa campanha. Testifica uma direção de Deus, testifica a vontade do Senhor sendo feita. E como não falar do reino de Deus e não estarmos desejosos de viver acima de tudo a vontade do Senhor. E desde o início nós falamos que o propósito dessa campanha, ao falarmos das chaves são elas princípios espirituais que que dão acesso a uma vida plena, acessar pela fé aquilo que o Senhor deseja que eu e você vivamos. E nessa noite, irmãos meus, nós precisamos compreender essa chave. Ela é muito mal compreendida, principalmente por vermos um descaso dela na prática. Um descaso dessa palavra, essa palavra tão chave, ela tão necessária. Essa palavra, se nós a compreendermos, este princípio, pode nos levar a acessar, irmãos, lugares que ainda não acessamos. Ao fato de nós não acessarmos ambientes aos quais Deus deseja que eu e você venhamos viver e acessar, é por muitas vezes não entendermos, não valorizarmos essa chave tão importante que é a chave da autoridade. Compreendemos pela palavra de Deus em Romanos capítulo 13 que a autoridade, ela é de Deus. Ela vem para cumprir a justiça de Deus, ela vem também para vingança, vem para trazer correção, vem para trazer um tratamento do Senhor, mas ela terá só esses efeitos por aqueles que não submetem à autoridade do Senhor. Jesus, ele nas últimas palavras, antes dele voltar para o céu, ele deixou bem claro isso: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E nos trouxe essa comissão, este envio, dizendo: agora vão, porque eu os dou autoridade para que vocês vão em meu nome e façam discípulos. Nós temos que entender que se estamos em Cristo, há uma chave necessária para que eu e você venhamos principalmente obter vitórias com relação a batalhas espirituais. Olha só este texto comigo, se você trouxe sua Bíblia e deseja acompanhar, em Lucas no capítulo 10, e olha só esse versículo, especialmente o verso 19, assim está escrito: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Nada vos causará dano. Eis que vos dei autoridade, te dou uma chave para você, a fim de obter vitória espiritual sobre o inimigo que já está vencido, mas ele insistirá em colocarmos em derrota, em colocarmos em dúvida, ou colocarmos em uma condição em que nós não venhamos crer que em Cristo nós temos essa autoridade do nome de Jesus. Nós falamos no primeiro dia
que Jesus ele nos deu uma procuração a saber o seu próprio nome, para obtermos e vivermos propósitos, para finalidades as quais Ele deseja. Lembra que Ele disse: em meu nome, vocês até mesmo farão obras maiores, em meu nome. O Senhor nos deu a procuração, nós temos essa herança, que é o nome de Jesus. É claro que tudo que nós declararmos pelo nome de Jesus, se tivermos de acordo com a vontade do Senhor, será concedido. Assim será, assim acontecerá. Isso tudo, irmãos meus, é por conta dessa autoridade. Mas nós precisamos compreender realmente o que significa autoridade, como se move uma autoridade espiritual. Saiba que este princípio de autoridade, eu disse que é mal compreendido, ou talvez negligenciado nos nossos dias, que nós não paramos para pensar o quanto estamos pecando contra Deus, quando não honramos aquelas pessoas que estão investidas de autoridade, que foram delegadas pelo Senhor. Toda aquela pessoa que tem uma autoridade, seja ela espiritual ou civil, sobre ela foi delegada uma autoridade do Senhor. Aí o problema está quando vemos que tais pessoas que estão empossadas ou instituídas de uma autoridade, que não estão sendo justas, ao contrário, estão sendo desonestas, estão transgredindo a sua finalidade, desviando o propósito. Essa autoridade está sendo usurpada, de vez abençoar, está usando para destruir. Neste caso, como submeter? É um drama, né, irmãos? Porque aquela pessoa que sobre ela foi confiada uma autoridade e ela é negligente, dará ela conta a Deus disso. Agora, se eu me rebelar contra este, que está se rebelando contra Deus ao negligenciar sua autoridade, eu também estou na mesma condição e terei que prestar conta também diante de Deus. Por quê? Porque eu estou me revelando ou me rebelando contra a autoridade delegada pelo Senhor. Não é a pessoa em si, mas a autoridade. Olha, eu honro e respeito a autoridade que está sobre a sua vida, que foi delegada pelo Senhor, mas quanto à sua vida é diferente. A autoridade sobre você não questiono, mas se não está sendo fiel ao propósito ao qual foi designado, é um peso isso, irmãos meus. Uma coisa importante que nós podemos classificar, que a autoridade, a Bíblia classifica a autoridade espiritual, aqueles que Deus investiu de autoridade. E essa autoridade foi para quê, irmãos? Para ser autoritário, ser um chefe que manda e desmanda? Não. A autoridade no reino, sabe qual é a finalidade? Para servir. Deus, quando confia a autoridade a um servo dele, a um filho, uma filha dele, é para quê? Para servir. Para servir com muito mais propriedade, servir com muito mais entusiasmo, servir mais com liderança pela unção de Deus, é para servir, não é para mandar. Olha, eu tenho autoridade do Senhor, então faça isso, faça aquilo. Não é para essa finalidade, ao contrário, é para servir. A autoridade é para isso. Também olhamos, irmãos, que há um comando de autoridade sobre a família, que precisamos se atentar como estamos usando essa chave de autoridade. Por exemplo, ao tratar numa família, cujo aos pais, os filhos, nessa casa, quem são as autoridades sobre essa casa? Sobre a vida dos filhos? Os pais. Todo lugar que você entrar, colocar a planta dos seus pés, saiba que alguém lá está como um representante de figura de autoridade, que foi delegada a autoridade dessas pessoas. Por isso, que nós devemos muito compreender este princípio de autoridade, irmãos, para que possamos acessar as bênçãos disponíveis quando obedecemos este princípio de autoridade. Quando você honra alguém a qual está ali numa função, numa liderança de autoridade, quer ela espiritual, quer ela num ambiente de trabalho, isso é honrar ao nome de Deus. Quando eu honro um professor, não estou simplesmente honrando ele ou ela, eu estou honrando a Deus, porque sobre ela está delegada uma autoridade de Deus. Quando honro alguém que está ela investida de autoridade, eu estou honrando a vida dessa pessoa.
E quão importante é, irmãos, nós entendermos como obter autoridade. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Vamos compreender isso, para que a autoridade seja eficaz na nossa vida, para que essa chave realmente possa nos levarmos a acessar vitórias espirituais, obter aquilo que Cristo já conquistou por nós, e precisamos se apropriar através destes princípios. Mas há um drama, eu falei para vocês. Sabe qual é uma diferença muito grande, irmãos meus? Há uma diferença sobre obediência e submissão. Ontem foi essa chave falada sobre obediência. Há momentos, irmãos, que há pessoas que estão obedecendo, mas não são submissas. Como distinguir isso? É simples, pela motivação. Se eu estou obedecendo, mas por medo, quer dizer que eu sou insubmisso, porque dentro de mim eu estou aqui dizendo, eu só obedeço por causa disso, se não fosse eu não iria obedecer. Isso é insubmissão. Eu posso dizer sim com meus lábios, mas com meu coração fechado, irmãos, isso é insubmissão, e Deus conhece muito bem o que há em nosso coração. Submissão é submeter a uma missão, é subir uma missão, é cooperar para aquilo, para que desenvolva um propósito, é cooperar para que haja uma harmonia, é cooperar com alguém que está conduzindo uma visão, uma liderança, e eu coopero junto, honrando, junto, para que desenvolva, para que haja um ambiente de paz, haja um ambiente de harmonia, e eu possa cooperar junto. Eu não sou o visionário, eu estou junto com quem é o visionário naquele ambiente. Aqueles que, por sua vez, irmãos, são realmente assim, demonstram obediência, como se falasse para um filho, dizendo o seguinte: olha, é para você ficar sentado, senta. E ele assim, olha, eu posso sentar aqui, mas dentro de mim eu estou em pé. Isso é sinal de uma independência. Mas sabe qual é, irmãos, uma questão que nós olhamos na palavra do Senhor e iremos compreender que é delicado esse assunto, porque existe obediência sem submissão. É o caso, por exemplo, dos fariseus. Os fariseus, por sua vez, demonstravam uma grande obediência nos sacrifícios, nas leis de Moisés. Eles demonstravam aparentemente um grande zelo com relação aos mandamentos. Eles eram realmente assim, demonstravam obediência externa, mas eles obedeciam à letra, mas não compreendiam a liderança do Espírito Santo e, por sua vez, se rebelaram contra o Espírito de Deus. Se rebelaram contra o próprio Senhor Jesus. Mas como pode? Eles não eram obedientes, mas eram uma obediência sem submissão. Eram limitados sua compreensão. Os fariseus, eles é um exemplo de alguém que é muito bem obediente, mas é insubmisso. É uma obediência sem submissão. Por outro lado, irmãos, aqui está um conflito que eu confesso que hora e outra vamos deparar, principalmente nesses dias em que os valores, os princípios de Deus, não somente nesses dias, mas sempre foi uma perseguição com relação aos valores do reino de Deus. E uma coisa interessante também, quando nós analisamos que existe submissão sem obediência. É aquela pessoa que é submissa, sem obediência. Como que é eu ser submisso, mas não sou obediente? Quando as leis dos homens entram em conflito com as leis de Deus, com os princípios de Deus. Aí, a quem eu devo submeter? Ser fiel a Cristo, irmãos, é realmente muitas vezes ir na contramão daquilo que o mundo prega. Olha, eu não vou me submeter a esse tipo de atitude. Ainda que existe uma lei para isso, mas eu declaro o que a palavra de Deus diz e não negocio por nada. Eu sou submisso à palavra de Deus e não vou obedecer tais leis que conflitam a palavra de Deus. E a igreja primitiva logo deparou com este conflito, ensinando a mim e a você, que nós como igreja do Senhor Jesus iríamos passar por isso também. Quer ver um exemplo? Um exemplo de João e Pedro. Eles, após serem ousados pelo poder do nome de Jesus, e ministrar cura a um homem que estava paralítico há quase 40 anos, e aquilo houve uma repercussão.
As pessoas ficaram maravilhadas, foi um sinal visível, afinal de contas, eles só viram Jesus fazendo isso, e alguns discípulos, mas após a ressurreição de Jesus, foi um mover maravilhoso, houve um impacto. Logo, as autoridades religiosas, o conselho dos fariseus, tomaram Pedro e João para que eles viessem dar explicação de tudo isso, e os proibiram. Uma autoridade religiosa proibindo que eles não falassem mais do nome de Jesus, não pregassem mais neste nome, não falassem mais deste nome. E sabe, irmãos, qual é o posicionamento deles? Em Atos 4, versos 19 e 20, fala isso, eles relatam sobre isso. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Interessante, quando eles tentaram impor a eles: olha, vocês estão proibidos. E é claro que os fariseus eram uma religião reconhecida pelo Império Romano, eles teriam de fato mais respaldo para proibir, porque neste tempo eles estavam tratando o cristianismo como uma seita. Falar de Cristo ressurreto era uma coisa louca para eles. Mas viu um sinal diante de testemunhas, não indagaram, não tiveram dúvida que de fato tem poder no nome de Jesus quando invocado com fé. E aquele milagre, irmãos, foi para atrair a atenção das pessoas a fim de ouvirem a palavra e se converter a Cristo, ouvir o Evangelho. E eles tentaram intimidá-los ao dizer: olha, vocês estão proibidos de falar deste nome, e agora está um conflito. Obedeçam quem agora? Há uma sentença. Há uma ameaça, há uma consequência. Quem vamos honrar? E olha só o que ele mesmo disse. Pedro e João lhe responderam exatamente isso: julgai se é justo diante de Deus. Eu creio, irmãos, que essa é a pergunta que nós devemos sempre levantar diante de conflitos em nossos dias, quando as coisas deste mundo, leis deste mundo, as legislações vierem em conflito com o princípio da palavra de Deus. A questão é: julgai diante de Deus o que é justo. É justo ouvir aqueles que não temem a Deus, que não respeitam, que não amam a Cristo, que não amam a palavra, que não têm a Bíblia como sua constituição de fé e prática? Julgai se convém agradar a quem? Claro que os discípulos, eles estavam despreparados para sofrer as consequências que iriam vir por conta deste posicionamento de honrar a sua fé, a sua convicção em Cristo. Eles sabiam que essa consequência, mesmo que fosse prisão e morte, seria algo para louvar ao Senhor pelo testemunho, dizer assim: olha, somos dignos de sofrer pelo nome de Cristo, somos dignos disso, de louvar o nome do Senhor por honrar o testemunho de Cristo. Não vamos negar a fé, não vamos abrir mão de nossa convicção. Mas aqui é um exemplo, irmãos meus, em que houve um caso de submissão à palavra de Deus, submeteram, embora estava bem claro para este conselho: olha, vocês acham viável? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, não podemos falar disso, dessas verdades. Como está me pedindo para que eu venha omitir as provas, as evidências de Cristo? Como está pedindo para mim negar, desencorajar, para não falar disso? Sabe, irmãos meus, como nós precisamos de muita sabedoria para testemunhar o nome de Cristo e também muita coragem para não negá-lo. Sabedoria para falar, para saber como falar, como expor, como testemunhar, como falar de Cristo, e também coragem para não negá-lo, para não negar a Cristo. Ainda que venha custar muitas vezes, irmãos, uma perseguição, ainda que venha mesmo surgir situações em que nós podemos dizer assim: olha, eu estou sofrendo, mas por honrar a Cristo. Porque, irmãos, melhor é sofrermos por honrar a Cristo do que sofrermos por desonrar a Cristo. Melhor é sofrermos por honrar a Cristo do que sofrer ao desonrá-lo, ao negá-lo, ao envergonhá-lo. Eu estou sendo perseguido, mas eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, não me envergonho de Cristo. Agora, irmãos meus, por negar a fé, negar a Cristo, vamos sentir, meus irmãos,
o sentimento que traz a hipocrisia, a falta de coragem. É uma escolha muito importante quando se chocam os princípios da palavra de Deus com leis que vêm de contra. Por exemplo, nós lembramos também de Daniel. Por inveja dele tentaram contra o seu Deus tentaram uma lei contra ele que iria realmente prejudicá-lo. Qual foi a lei? Que durante 30 dias, ninguém estavam proibido de orar ou clamar a um Deus se não fosse falar com o rei Nabucodonosor. Eles fizeram isso por inveja daquele homem que tinha um espírito excelente, um espírito ousado, ele que era zeloso, um testemunho que ninguém achava culpa naquele homem, e encontraram uma alternativa. Não temos outra forma para tentar julgar, para lançar alguma situação na vida deste homem a não ser contra o seu Deus. E sabiam que ele não iria ficar calado. E logo aconteceu. Estabeleceu um decreto, 30 dias, que ninguém orasse ao seu Deus. Samuel não apenas, Daniel, não só apenas orou, mas de janelas abertas, de frente ao templo de Jerusalém, ali ele clamava, orava ao Senhor, expondo a sua fé, clamando ao Senhor. Isso lhe custou a uma sentença, que o lançaram na cova dos leões, e já sabemos o que aconteceu lá. Como diz uma canção, no final das contas, os leões se tornaram um travesseiro para ele dormir. Foi uma coisa tremenda. O Senhor estava lá junto com ele, por honrar a Deus. Mas foi uma sentença, foi uma lei que o proibia de orar a Deus. Orar é um mandamento, orar é uma questão de sobrevivência espiritual. Agora pensa você ser proibido de orar por 30 dias, você não orar, você não abrir sua Bíblia. Será que alguém sentiria falta aqui? Se fosse uma sentença, um decreto, estabelecendo para você, 30 dias você não vai orar. 30 dias, irmãos, misericórdia. Mas se alguém fala assim, até 60 eu suporto. Não pode ler a Bíblia durante 30 dias. Mas pode até passar 2023 aqui, eu não consigo, vou ser fiel a esse decreto. Misericórdia, irmãos. 30 dias, esse homem não negociou, não abriu mão de ter relacionamento com meu Deus, com meu Senhor, e ele foi fiel, foi íntegro ao Senhor. Mas sabe, irmãos meus, estamos agora tratando, de fato isso merecia mais um tempo para tratarmos melhor este assunto, há muita referência sobre isso, que quando há divergências dos princípios de Deus com aquilo que o mundo tenta impor, e agora eu sou submisso a quem eu vou obedecer, sendo que eu estou sendo submisso de todo o meu coração a Cristo, mesmo desobedecendo as leis as quais tentam impor e afetar os valores da palavra de Deus. Nós realmente, irmãos, precisamos ter muita sabedoria e coragem e graça do Senhor. Agora, irmãos preciosos, eu preciso fazer essa pergunta para vocês: como receber autoridade? Como receber autoridade? É simplesmente declarar: Jesus, eu me aproprio da autoridade? Entendemos que a finalidade da autoridade é para quê? Servir, é para ministrar, é para termos muito mais clareza, intrepidez para falar da palavra de Cristo. Autoridade espiritual não vem do próprio homem, vem sim pela unção do Espírito de Deus. Mas como, irmãos meus, receber autoridade? A própria palavra de Deus nos ensina. E quer saber, irmãos meus, hoje nós vamos falar simplesmente dessa chave, essa chave autoridade. Acesso ao que autoridade? Antes, a verdade é, irmãos, que a autoridade, nós acessamos ela somente pela submissão. Você recebe autoridade através do quê? Submissão. Quando você submete uma autoridade, você logo recebe autoridade. Agora, irmãos, a palavra do Senhor, não encontraremos nenhuma referência em que alguém prosperou em por si mesmo assumir uma posição de autoridade, de ser essa autonomia, ou por si mesmo dizer assim: olha, eu tenho autoridade, vou fazer isso que eu quero. Nenhum desses prosperaram, irmãos. Ao contrário, sofreram consequências dolorosas, pagaram até com uma vida, quando quiseram se impor numa posição de autoridade sem ter autoridade, ou seja, querer ser uma autoridade sem submissão. Poderia citar para você alguns exemplos.
de até mesmo reis que queriam adentrar no santuário, sendo que somente era sacerdote que poderia entrar. E ele foi e entrou. Não, eu vou fazer o que eu quero, como se fosse assim, eu sou independente, eu posso fazer isso. Saiu de lá leproso. A autoridade, irmão, só se recebe por meio de submissão a Deus, por meio da sua palavra e por aqueles às quais o Senhor delegou a autoridade. Todo aquele que é submisso recebe autoridade. Autoridade para governar, autoridade para ministrar. Todo aquele irmão que se submete, é submisso, recebe autoridade. Por isso que nós podemos acessar a autoridade por meio da submissão. Quando você é submisso, e não adianta, irmãos meus, se não tiver realmente autoridade, não tiver submissão, não há autoridade. Por exemplo, se eu chegar agora ali na BR, né, e levantar as minhas mãos e dizer pare para os motoristas, o que vai acontecer, irmãos? Vão parar? Sim ou não? Vão me atropelar, né, irmãos? Misericórdia. Agora, se tiver de farda um policial, se ele simplesmente... Por quê? Ele tem autoridade. É uma pessoa que tem autoridade. A sua farda revela autoridade, a sua posição revela autoridade. Agora vai alguém lá tentar fazer isso, parar o trânsito, se não tiver de fato autoridade ou apto para isso. E é claro que todo aquele que exerce autoridade é submisso a uma autoridade. Por isso, irmãos meus, que termos a certeza que podemos acessar sim a autoridade é por meio do quê? Da submissão. Um filho desenvolve a sua vida com Deus através do que, irmão? Somente de oração? Não, submissão aos pais. Um filho vai bem na escola só quando ora, Deus me dê clareza para que eu possa ir bem na prova. Não é somente isso, quando honra os professores e orem por eles. Você vai começar a prosperar no emprego, irmãos, não é somente declarar palavras de bênção, mas quando passa a honrar pelo seu líder, honrar para aquelas pessoas que são instituídas de autoridade. Passa a honrar essas vidas, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai acessar lugares que você nem imagina, querido. Vai despertar um renovo em você tão grande, você vai saber que isso é a plenitude da vida de Cristo em você. Porque quando submetemos a palavra de Deus, ela respalda dentro de nós, irmãos. Traz vida. Agora, irmãos, quando dá uma teimosia, uma rebeldia, misericórdia. Como vai prosperar, irmãos? Como prosperar? O que espera? Que reino é esse? Em cada um faz o que quer, que não respeita comando de autoridade, que não respeita a palavra de Deus, que não respeita aqueles que foram investidos ou delegado a elas, autoridade para nos abençoar. Quando nós não submetemos, irmãos meus, misericórdia, como ter autoridade para governar? Não tem. Não tem, irmãos, não há, não tem como. É a palavra do Senhor que declara sobre isso. Todas aquelas pessoas que foram submissas a Cristo receberam autoridade para discipular outras pessoas. Jesus, ele disse: vocês vão agora sobre a minha autoridade. Por quê? Ele falou isso para quem? Simplesmente para seguidores, frequentadores? Não, para discípulos. Vão e façam discípulos. Ou seja, vocês terão capacidade, autoridade para influenciar a vida de pessoas e revelar e gerar nelas aquilo que está em você por conta da autoridade que está sobre a sua vida. Isso porque você é submisso à minha voz, à minha palavra. Agora, irmãos, vai eu por mim mesmo querer fazer as coisas e assim, em nome de Deus estou fazendo isso. Em nome de quem está fazendo isso? Em nome de quem? Essa era uma identificação muito interessante com relação aos discípulos. Toda vez que eles eram enviados, ou os apóstolos enviaram os seus discípulos para alguma igreja, para saber como eles estavam, para ter relatório do caminhar, quando eles chegavam e diziam assim: olha, eu estou enviado aqui em nome do apóstolo Paulo que me enviou. A igreja, pelo conselho, os presbíteros de Jerusalém me enviaram. Ou seja, ele tinha um respaldo de autoridade, não era independente. Quando eles chegaram com esse credencial, dizendo: olha, nós estamos aqui com uma missão sob uma autoridade que nos enviou aqui, eles abriram ouvidos para ouvir. Pode falar, queremos ouvir. É exortação, é correção, é inspiração, o que seja. Se estão vindo por parte de uma autoridade de Deus, nós vamos ouvir.
nós vamos ouvir, nós daremos ouvidos. Agora, irmãos, misericórdia, nos dias de hoje, aquele que vem em nome de Cristo, em nome do Senhor, sabemos nem de onde vem, a quem é submisso e quer ministrar as nossas vidas, não permita. Quem está ligado? Você está ligado aqui? Quem é a autoridade de Deus sobre a sua vida? Que cobertura espiritual você está? Sobre quem é o seu pastor? Quem que está liderando a sua vida? Quem? Sabe, irmãos, por isso que nós não podemos ficar iludidos com talentos ou impressões de uma pessoa espiritual, sendo que ela é insubmissa. Que autoridade terá, irmãos meus? Que autoridade? Diferente de quando estamos sob uma autoridade. Olha, eu presto contas, eu não faço nada por conta, eu tenho eu tenho autoridade sobre a minha vida, eu submeto a essas autoridades, eu não somente tenho, como honro, amo a vida deles, oro pela vida deles, e eu amo ser submisso. Submeter, irmãos, quando nós somos submissos, por isso que toda pessoa que nós olhamos facilmente na vida dela e percebemos, olha, sobre ela está a autoridade de Deus, saiba que há um coração submisso à autoridade. Há um coração submisso, irmãos meus. Por isso não é simplesmente querer fazer o que estão fazendo, mas submeter o que estão sendo submissos também. Aprender a ser, irmãos, isso é uma cultura tremenda no reino de Deus. É um requisito para que as demais portas se abram em nossa vida, irmãos, através da submissão, queridos. Submissão à palavra, e por meio dela recebemos autoridade. Eu preciso concluir com este versículo que eu acho tremendo, em Mateus capítulo 10, do verso 40 ao 42. Olha só o que Jesus disse: quem recebe vocês, a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E olha só o versículo 42. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Olha só, irmãos, o que Jesus está dizendo no versículo 40, aquele que recebe aquele que eu enviar a mim, estarás recebendo. Ou seja, se eu recebo uma pessoa que está ela sob a autoridade de Cristo, eu estou recebendo o próprio Senhor Jesus. Por isso que muitos, como dizem em Hebreus, sem saber estavam acolhendo anjos do Senhor, porque eles estavam sob uma missão, sob uma autoridade de Deus. Eram submissos, e por isso nós devemos praticar a hospitalidade, principalmente aqueles que nós vamos acolher, porque estão em nome de Cristo, submissos a Cristo, submissos a uma liderança, a uma autoridade espiritual, honram a autoridade, e sobre ela, claro, há uma recompensa. Sabe qual é a recompensa, irmãos meus? Quando você recebe um profeta no caráter de profeta, você recebe a unção de profeta. Quando você recebe um justo, no caráter de justo, você recebe a graça do Senhor Jesus para ser justo. Você recebe uma unção de Deus sobre a tua vida. Não é sentir um arrepio, mas é algo que passa a gerar, forjar dentro de você. Há uma compreensão diferente. Porque você está não simplesmente recebendo uma pessoa, mas aquela que Cristo enviou. Aquela que Cristo, e se nós estamos recebendo a estes, estamos recebendo o próprio Senhor. Aquele que eu receber, aquele que eu enviar, preste atenção, aquele que eu estou enviando. Quem que o Senhor está enviando na nossa vida, irmãos? Aquele que está ligado a uma autoridade de Deus, que está submisso à autoridade. Ele não é independente, não age por si mesmo. E olha, irmão, você percebeu neste versículo? Que até mesmo um copo de água fria que você der para uma pessoa, um dos servos do Senhor, que estão submissos, e que sobre ele há uma autoridade para governar, para ministrar, até nisso você será recompensado. Recompensado, irmãos. Recompensado. Sabe qual é a recompensa? De receber esse galardão. Qual é a recompensa, pastor? De eu ser submisso? Digo, receber autoridade. E essa autoridade, você recebe uma confiança tão grande, uma confiança de saber que o Senhor está na sua vida, que vai te capacitar, que vai te inspirar, porque não tem espaço para culpa, porque seu coração está honrando aquilo que Deus honra.
porque o seu coração deseja aquilo que Deus deseja. É isso, irmãos. Sermos submissos a Cristo, ser submissos à palavra do Senhor, é um meio para que eu e você venhamos acessar a autoridade do Senhor. Amém, irmãos meus? Que o Senhor venha levantar, irmãos, muitas vidas aqui, cheio da autoridade do nome de Jesus. Mas para isso, o caminho é submissão. Submissão, irmãos. É de desejar cooperar para que o propósito de Deus se cumpra. É isso, irmãos meus. É uma forma de honra, é uma forma de submissão. Estamos falando de princípio de Deus, princípios do Senhor. Quero chamar você nessa hora lá de pé, por favor, queridos. Essa chave, irmãos meus, Jesus, ele disse: olha, eu vos dei autoridade, tanto para expulsar demônios, curar enfermos, mas essa autoridade, irmãos, sabemos que vem por meio de uma submissão à palavra de Deus. Agora, eu posso me questionar se eu estou me apropriando, pastor, eu me aproprio dessa chave de autoridade do Senhor da minha vida, mas de nada adiantará, não será eficaz, se você usar um método mais terrível dos nossos dias, o método que muitos acabam usando, é aquele mergulhe e pule. Sabe como é isso? É aquelas pessoas que têm preferências por algumas coisas na palavra e rejeitam outras. Algumas têm preferência por algumas partes bíblicas, eu tenho preferência, mas outras eu desprezo, eu ignoro. Este é o método, mergulhe e pule, ou seja, mergulhe nas promessas e pule as ordens de Deus. Não vai fluir, irmãos, essa autoridade eficaz sobre as nossas vidas. Se usarmos este método tão falido, que é ter preferências ou escolha por aquilo que me aprove, por aquilo que me agrada, por aquilo que eu desejo me submeter. Quanto isso eu concordo, quanto isso eu até dedico, isso eu faço, mas olha, nisso não. Irmãos, precisamos entender o que realmente é ser submissos à palavra do Senhor. Ser submissos à palavra do Senhor, não somente obedecer no sentido, uma mera obediência, mas submeter é o nosso coração se converter à verdade de Cristo. É o nosso coração convertido dizer, não, é assim, não há questionamento. Se assim diz a palavra do Senhor, não quero nem negociar, porque, irmãos, o que nós precisamos ter um coração fácil para Deus trabalhar. Um coração fácil onde o Senhor ministra e logo cedemos, logo nos arrependemos ao perceber, Senhor, me perdoa, eu estava na ignorância, e Deus sempre compassivo e misericordioso dirá a mim e a você, sim, eu sei que você estava na ignorância, é por isso que eu estou abrindo os seus olhos, e quando compreendemos a verdade, Senhor, irmãos, aí sim, há uma atitude de eu obedecer por medo, ou ser submisso porque é a palavra do Senhor, que assim está escrito, e eu amo a palavra, quero viver pela palavra, pela fé, e glorificar o nome do Senhor, não importa o que seja, não importa, mas que meu coração se converta a essa palavra do Senhor, porque se nosso coração se converter, e sermos submissos à palavra do Senhor, irmãos, obedecer será um prazer, e a recompensa, a autoridade do Senhor que passa a fluir sobre a sua vida. Logo a autoridade do Senhor flui através do seu viver, através do seu falar, através da sua humildade, através do seu tratamento com as pessoas, principalmente aquelas que estão empossadas de autoridade. Preciso concluir com um testemunho. Dias atrás, estava passando, vi ali uns policiais encostados na viatura e sentindo no meu coração dizer algo para eles. Disse, queridos, com licença, vocês sabiam que a autoridade está sobre vocês? Foi Deus que deu? A autoridade que vocês têm foi Deus que deu a vocês, por isso confie que Deus vai guardar o coração de vocês, vão abençoar. Queridos, eu vi 2 homens que revelaram o seu coração através das lágrimas quando ouviram isso. Sabia que a autoridade sobre vocês foi Deus que confiou? Então guarde o coração, Deus vai guardar vocês, a vida de vocês, sua família. Vocês estão respondendo uma autoridade de Deus, vocês estão sob uma autoridade do Senhor,
para exercer autoridade, vocês são sob uma autoridade de Deus. Aquilo quebrantou, oramos com eles, e é isso. Precisamos honrar e abençoar aquelas pessoas que sobre elas foram delegadas a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Se as submetemos, irmãos, iremos desfrutar da sua segurança, do seu relacionamento, sua melhor versão. Agora, se rebelar, irmãos, traz juízo sobre nós que rebelamos, não somente com aquelas pessoas, mas contra Deus. Honre aquelas pessoas que você sabe que pela palavra de Deus, sobre elas está a autoridade do Senhor, porque nessa honra, nessa submissão, repito e reafirmo, você receberá autoridade também para governar, em nome de Jesus, amém, irmãos meus? Enquanto nós estivermos aqui, nesse momento de louvor, traga os seus pedidos, mas com este desejo do seu coração: Senhor, que meu coração se converta plenamente à tua palavra, de sorte que eu seja tão submisso à tua palavra, e que eu veja a tua mão poderosa, cheia de autoridade sobre a minha vida e através da minha vida também, no nome de Jesus, amém, irmãos meus? Vamos nessa hora fazer isso, enquanto adorarmos ao Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade.
o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se submeta agora à autoridade de Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele tem toda a autoridade sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, a sua família, a sua empresa, sobre o seu bairro, sobre essa cidade. Jesus Cristo tem toda a autoridade sobre essa nação. Ele é o leão, o Cordeiro de Deus, que vive e reina para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, submissos à sua autoridade. Pai, dobramos os nossos joelhos, Senhor, reconhecendo a sua autoridade sobre a tua igreja. Obrigado, Senhor, e o Senhor deu a chave para a tua igreja, a chave da submissão, a chave da entrega, a chave do reconhecimento que tudo vem de ti, que a igreja não caminha, Senhor, por si só, ela está submissa ao teu poder, ao teu senhorio. Tu és o Senhor da igreja. Obrigado porque o Senhor governa, o Senhor reina pela tua palavra, pelo teu Espírito em nós, através da tua igreja, Senhor. Eis o teu povo nessa noite, Pai. Nós não somos nada sem ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lembra que somos pó, somos pequenos, somos frágeis, mas diante da tua autoridade, Senhor, o Senhor nos mune com as ferramentas, com as chaves, ó Deus, que precisamos para viver e para vencer. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, quebranta o nosso coração, para que venhamos mesmo, Senhor Deus, curvar a nossa fronte, abrir a nossa mente, rasgar o nosso coração, sim, Senhor, calar os nossos lábios, calar a nossa boca diante de ti, porque tu és o Senhor. Tu és a autoridade sobre nós. Nós, ó Deus, nos rendemos aos pés da cruz daquele que vive e reina. Ah, Senhor, tu tens autoridade. Não é governo humano, Senhor. Não é autoridade instituída nessa terra que governa todas as coisas. É o Senhor. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Pai, se somos alguma coisa é porque o Senhor nos torna alguma coisa. O Senhor nos dá alguma coisa. Senhor, consagramos esse ano a ti e dizemos, Senhor Deus, manifesta mesmo a sua autoridade na tua igreja, Senhor, que os nossos corações sejam submissos. Pai, o Senhor não é autoritarista, o Senhor tem autoridade, autoridade constituída, autoridade, Senhor, consagrada, autoridade adquirida, autoridade reconhecida. Ah, Senhor, obrigado. Leva-nos mesmo, Senhor Deus, a essa chave, a esse acesso da submissão. Submissos, Pai, submissos, quebrantados, tementes ao Senhor. Ah, Pai, porque o que o Senhor tem para fazer é muito grande, mas nós só podemos acessar quando nos dobramos diante de Ti, quando quebramos nosso coração diante de Ti, quando reconhecemos que não somos nada, Senhor. Dá-nos essa chave hoje, Pai, e que a partir de hoje possamos mesmo reconhecer que tudo vem de Ti, é para o Teu louvor, é para a Tua glória, Pai. Que não sejamos ninguém sem o Senhor, porque não somos. Ah, Senhor, mas também leva a Tua igreja, Senhor Deus, com a autoridade de Cristo, aonde, Senhor Deus amado, a Tua palavra precisa chegar. Levanta homens e mulheres aqui com a autoridade de Cristo, autoridade, Senhor Deus, no Espírito Santo, para levar a Tua palavra, libertar os cativos, curar os enfermos,
proclamar, Senhor Deus amado, o ano aceitável do Senhor, proclamar o teu reino. Sim, Senhor, dá-nos a autoridade que precisamos para sermos teus servos, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Que tempo gostoso na presença de Deus. Amanhã tem mais, queridos. Fique firme, vamos seguir avante. Nós continuaremos até sexta-feira. Até sexta-feira, quero ver todos vocês aqui, em nome de Jesus. Não vamos perder uma chave sequer, e vamos ir avançar para a glória de Deus, na plenitude do Espírito Santo, no reino de Deus, em nome de Jesus. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui para o louvor e a glória do Senhor. Amém, queridos? Volte em paz para o seu lar, jubilante, alegre, feliz, porque Deus te deu uma chave nessa noite. Submissão ao Cordeiro. Amém, queridos? Volte em paz para os seus lares.